Nessa aula nós vamos ver para quem e qual o melhor momento para se adquirir o tesouro prefixado. Apenas lembrando o que a gente viu na parte teórica desse curso, o tesouro prefixado ele é um título onde o investidor ele já vai saber exatamente quanto que ele vai receber no vencimento do título, E se ele for resgatado antes do vencimento, devido à volatilidade característica desse título, o investidor pode ter uma rentabilidade menor ou maior do que aquela que foi acordada e, dependendo da época, pode ter inclusive perdas nesse título, perdas na tua rentabilidade. Então, esse título ele é muito indicado para aquelas pessoas que já têm a certeza que não vão precisar de fazer o resgate antecipado e para projetos dentro de um universo de 5 a 6 anos, que é geralmente a durabilidade de cada um desses títulos. O valor final do título, ou seja, o investidor ele sempre vai receber no vencimento o valor de R$1.000. A venda antecipada será sempre a mercado. Nesse gráfico aqui é mostrado a evolução diária de um título pré-fixado em função da sua taxa e do seu preço de aquisição. Esse caso específico aqui é uma LTN com vencimento em 2021. LTN é o nome antigo do tesouro pré-fixado. Então aqui nós temos essa linha azul mais escura, corresponde ao preço de compra do título. E essa linha azul mais clara é a taxa pela qual esse título foi adquirido, a taxa de remuneração desse título. Eu vou considerar aqui, para efeito de demonstração, que o preço de compra do título é igual ao preço de venda do mesmo, se o investidor quisesse vendê-lo antes do vencimento. Então, observe o seguinte: à medida que a taxa, que é essa linha mais clara, ela diminui, o preço do título aumenta. E vocês podem ver que é um comportamento inverso. À medida que a taxa diminui, o preço aumenta. Da mesma forma, à medida que a taxa aumenta, o preço do título diminui. Essa taxa, que é a remuneração do tesouro prefixado, ela segue a tendência da taxa básica de juros, Selic. Então veja bem, se a Selic tem uma tendência de alta, essa taxa ela também vai subindo, a taxa de remuneração desse título. E ao contrário, da mesma forma, se a taxa Selic tem uma tendência de baixa, essa taxa de remuneração desse título também vai diminuindo. Bem, em cima disso, nós vamos entender como que funciona esse título e por que quando a taxa diminui, o preço aumenta e quando a taxa aumenta, o preço diminui. Então, voltando um pouquinho lá na nossa aula de juros compostos, onde nós ensinamos como se calcula o valor final para uma determinada aplicação que tenha como remuneração os juros compostos, nós temos aqui que o valor final da aplicação vai ser o valor inicial vezes 1 mais a taxa elevada a n, onde n é o período da aplicação. Como o tesouro prefixado, nós já sabemos o valor que nós vamos receber no vencimento, e esse valor é sempre R$1.000, para nós calcularmos o preço pelo qual nós vamos adquirir esse título, nós vamos precisar da taxa de remuneração. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui para poder descobrirmos qual seria o melhor valor de compra desse título. Voltando lá na matemática lá do segundo grau, para nós descobrirmos o valor inicial, vai ser 1 dividido pelo valor final vezes 1 mais i elevado a n. Observem agora que a taxa, nessa fórmula, ela está no denominador. Isso significa o seguinte: quanto maior a taxa, menor vai ser o valor inicial. Como nós vimos anteriormente, à medida que nós aumentamos a taxa,
o preço de compra do título vai diminuindo. Então vamos pegar aqui como exemplo, no momento que eu estava gravando essa aula, o Tesouro Pré-fixado com vencimento em 1º de janeiro de 2021, a taxa estava a 16,4%. Então eu vou colocar essa taxa de 16,4%, que é a taxa pactuada, em um período de 5 anos. Então vocês observem o seguinte: se a nossa economia e se essa taxa permanecesse estável durante esses 5 anos, a curva de rentabilidade dessa aplicação seria essa daqui, ó. Mas na realidade não é isso que acontece. Essa taxa ela é alterada ano a ano, dia a dia. Então, vamos supor que essa taxa, ela depois de um ano, ela suba para algo em torno de 20%. Então, como a taxa aumentou, é de se esperar que o valor do título caia, conforme nós vimos anteriormente. É exatamente o que aconteceu. O título, ele, ao invés dele ter uma rentabilidade de 16,4% no ano, ele teve uma rentabilidade de somente 3,05%, ou seja, abaixo do esperado. E isso ocorreu porque a taxa, nesse primeiro ano, ela passou de 16,4% para 20%. Se fosse uma taxa superior ainda, a 25%, por exemplo, percebam que o investidor, se ele quisesse fazer o resgate após um ano, ele teria prejuízo. Ele conseguiria resgatar somente R$ 409,60, abaixo dos R$ 467,99 no momento de aplicação. Quanto maior a taxa, menor é o preço do título. Isso tudo em função dessa fórmula aqui, ó. Quando nós aumentamos a taxa, como a taxa está no denominador, o valor inicial, ou seja, o valor de compra do título, ele diminui. Agora, percebam que se a taxa caísse, passasse de 16,4% para algo em torno de 10%, o título teria uma valorização maior do que aquela acordada. Perceberam? Ao invés de 544,74, o título estaria valendo 683,01. Então percebam que para uma taxa de 10%, ou seja, inferior a de 16,40, o valor do título teria uma valorização muito maior. Nesse caso, se o investidor quiser resgatar antes do investimento, aqui seria interessante. À medida que nós alteramos essas taxas, e essas taxas elas são alteradas ano a ano, né, dia a dia, no nosso gráfico aqui nós vamos perceber que a nossa curva de rentabilidade ela vai oscilar em relação a essa curva aqui pré-estabelecida. Querem ver? Vamos supor que aqui no primeiro ano foi 10%, a taxa depois passou para 12%, depois para 13% e depois aumentou de novo para 25%. Agora percebam que no último ano, qualquer que seja a taxa a ser colocada aqui, não interessa se ela for menor ou maior do que a taxa acordada, a rentabilidade ela vai convergir para aquele valor de R$1.000. Vocês querem ver uma coisa? Vou colocar uma taxa aqui bem baixa, 5%, e o valor a ser recebido vai ser os R$1.000. Se eu colocar uma taxa maior, por exemplo, de 35%, não vai alterar o valor a ser recebido no vencimento. É por isso que nós alertamos a todo investidor que ele tenha certeza que não vai precisar de efetuar resgates até o vencimento. Esse é um título que vai ter garantido aquele valor acordado de R$1.000. Agora, o investidor ele pode tirar proveito
desse tipo de título quando a taxa ela cair durante o período de vigência do título, né? Então, vocês percebam que se lá no terceiro ano a taxa caísse para algo em torno de 5%, ele poderia vender o título nesse patamar aqui, ó, né? Que ele teria uma rentabilidade em 3 anos de 93,81% contra 57,71%. Então, pessoal, é assim que funciona o título pré-fixado. Se o investidor ele tem a certeza que não vai precisar do título antes do vencimento, pode ocorrer a variação de taxa que houver, que no vencimento ele receberá aquilo que foi acordado, no caso, nos reais. Então, é um tipo de produto muito interessante para aqueles projetos de médio prazo, né? De 5 a 6 anos, vale a pena você investir nesse título se a taxa estiver de acordo com os teus interesses. Nós veremos mais à frente que uma das estratégias que utilizamos com os títulos públicos é justamente procurar adquirir esse tipo de título naqueles momentos quando a taxa de juros sinaliza um movimento descendente, ou seja, quando a taxa de juros básica começar a cair, com certeza a taxa que remunera esse título também cairá. Isso aí irá provocar uma valorização dos títulos. Mas esse é assunto para as próximas aulas.